Hoje, 29/7/2025, continuação do vídeo de ontem, do dia 28/7/2025, né? Então esse vídeo está sempre sendo pausado, porque é um vídeo muito longo, e vou dar continuidade no vídeo, né? Então, como vocês... boa tarde, meus amigos, né? Primeiramente. Então, eu tinha parado justamente aqui nessa parte onde eu adicionei essa peça, né? E juntamente com esse fio aqui, terra, que vai justamente para esse cabeça apagadora, ele aqui, né? Ele sai da cabeça apagadora, ok? E vem por aqui por dentro e é adicionado no terra da carcaça do mecanismo do tape deck. Então, esse tape deck é o tape deck Marantz 5025B, né? Estou repetindo aqui para vocês saber qual o tipo do aparelho. E já adicionei também essa peça, né? Adicionei os parafusos, a posição é essa, porque o counter ele pega aqui. O counter está protegido, né? Para não arranhar, não danificar a numeração. Eu já vou adicionar ele aqui já. E essa parte aqui, como eu estava mostrando a vocês, isso aqui é justamente a parte de toque quando vai adicionar a gravação, que é justamente a parte eletrônica. Então, essa parte aqui, ó, você veja aqui, ó, esse mecanismo, ele puxa, aí afasta e também adiciona a gravação aqui. Ele dá o toque aqui, tá vendo? Aí ele manda o sistema elétrico para justamente começar a gravação REC. Essa parte aqui é o botão da memória, ok, que vamos adicionar. Então vamos lá, adicionar ele aqui, a posição é essa, mas vamos colocar logo aqui o counter, que inclusive eu vou ter que adicionar essa borracha. Vou também explicar a vocês como coloca nessa correia. Vamos adicionar ele logo aqui juntamente com esse botão aqui da memória, né? Então vamos lá. Aqui pega justamente dois parafusos, né? Mas não tem o terceiro. O terceiro é o apoio. Eu vou explicar a vocês, né? Vamos adicionar logo esse parafuso, a parte do counter, ok. Adicionar o outro, parafuso também. Ele é um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo bem detalhista, né? Que muitos amigos desejam assim assistir. Não pode apertar muito, que essa parte aqui é plástico para não remoer a rosca, né? E não danificar, né? Tá aqui, ó, zerou, tá vendo aqui, ó, funcionando perfeitamente. E aqui embaixo a memória, ok? Vamos esse aqui é para colocar agora? Não, por quê? Porque só vai ser colocado quando adicionar o mecanismo junto com ele aqui, ó, com essa peça aqui, ó. Essa peça daqui é que segura na carcaça todo o mecanismo também, né? Então tem a posição de colocar ela, não coloca de qualquer maneira, que ela fixa justamente na carcaça aqui em cima. Então ela tem a posição correta, que é justamente essa aqui, ó. A posição é essa, pra cá, tá vendo? Uma passinha ela pra cá. Vamos deixar ela no local folgada. E posteriormente eu aperto. Não precisa apertar não, né? Vamos deixar ela um pouco folgada.
ok? Vamos agora adicionar essa parte aqui, ó. Falei, tá vendo, pessoal? Essa parte aqui, ó. Aqui tem uma cava e aqui, ó, tem outra cava, ok? Então são duas cavas. Essa cava daqui é para justamente esse compartimento de fita cassete aqui, ó. Quando você injetar ele, ele ficar correndo e ele não pode encostar aqui, ó. Como tava aqui encostando, tá vendo? Não pode ter essa arranhadura aqui, ó. Senão ela vai ficar emperrando também, ok? Esse aparelho, ele é um aparelho diferenciado de fábrica, né, que ele tem esse jogo aqui, ó. Observe, ele não tem ele tem só o pino de cima, não tem o pino embaixo para fixar, e ele faz esse jogo aqui, ó. Então, quando você aperta aqui em cima, ele não vai até o final, tá vendo? Ele é de fábrica assim, não vai até o final. Então, para ele ir até o final, tem que apertar ou aqui no meio, ou aqui embaixo, ou aqui embaixo, ou nos dois lados do meio aqui, ó, tanto faz, para poder ela ir completa. Então vamos fazer um teste. Então aqui em cima ela não vai até o final, é de fábrica isso. Por quê? Porque ele tem esse jogo aqui, ó, ó lá, tá vendo? Então, para ele ir completamente tem que ir aqui, ó, ó lá, tá vendo? Tem que ser nessa parte do meio, ou aqui embaixo, ou aqui no meio, né? Entenderam? Então esse é o sistema do aparelho aqui, ó, tá vendo? Ele tá deitado, por isso que tem que levantar. Então aqui, ó, no meio ele vai, tá vendo? E aqui também no canto ele vai completo, ó lá no canto. Mesma coisa lá do outro lado. Então quem possui esse tape deck tem que saber que não pode fechar a tampa em cima, e não adianta forçar, porque se você forçar aqui em cima ou aqui em cima, você pode empenar a estrutura dele, entendeu? Não adianta forçar, porque ele não vai até o final, ok? Ele não vai até o final, é de fábrica isso. Para ir, devido a esse jogo, repetindo, tem que fazer essa situação aqui, ou do outro lado aqui, ó. Aí você vai, porque você está puxando, eu estou puxando, porque ele tem que ficar na posição horizontal. Vocês percebam que ele abre completo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí não precisa puxar não. Ele tá deitado. Aí o pano embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Embaixo ele vai. Vai normal, sem precisar de força. Do outro lado também ele vai normal, ó lá. Ok? Não pode tocar no mecanismo. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá, né? Vamos lá iniciar aqui a outra montagem, né? Teve até um amigo que disse, tá com defeito na parte que coloca a fita para dentro. É justamente isso, né? Regulagem. Regulagem e ele foi regulado. Isso que eu falei agora há pouco, né? E a parte também, como a borracha era nova, né? Que tinha sido trocada do eixo capistão, aí ela estava em acomodação. Então o tape deck ele tem que passar mais ou menos vários dias em teste, né? Porque ele está se adaptando àquela borracha, né? Então ele tem que ficar em teste antes de vender. Então tem que passar vários dias. Não adianta, você vai vender um aparelho que ele tem pouco tempo de teste e ele não vai, ele pode apresentar problema, né? Ele funciona bem, mas lá ele pode apresentar problema porque ele ainda está em teste ainda, né? Então o aparelho sai bom, mas em compensação quando chega lá, ele chega e apresenta defeito, né? Ele pode apresentar defeito, né? Ele pode com o tempo ele apresentar defeito, né? São aparelhos assim mesmo. Tô vendo aqui o parafuso correto para entrar aqui, né?
que vai ser aceito aqui a rosca correta, não pode botar outra rosca. Esse aqui é a rosca ideal para aqui. Ok, tá vendo? Pode ser qualquer um. Esse aqui não dá. Eu vou dar uma pausa para procurar aqui na minha parte aqui de parafusos o parafuso correto para ali, porque eu procurei ele aqui, não achei. Eu pensei que era um desses dois, mas não é. Então vou ver a estrutura correta para não remover a rosca e colocar o parafuso original dele. Então dá uma pausa aí, por favor. Ok, encontrado o parafuso com a rosca correta, né, para não forçar, não pode forçar, né? Você não pode forçar nada, nada. Tudo aqui tem que ser com muito carinho, muito cuidado, para que tudo fique perfeito. Então tá aqui o parafuso correto com a rosca correta, para não danificar. E vamos aqui fixar a peça no seu devido lugar. Então tá aqui, ó, o parafuso correto. Ok, pessoal? E aqui, ó, fixado. Ok? Pronto. Ele vai ficar com esse jogozinho aqui, ó. Deixa eu folgar aqui mais um pouco para vocês verem. Aqui é o jogo quando folga, tá vendo? Ó? Aí quem vai tirar esse jogo aqui é esse aqui, essa peça de cima. Quando adicionar ele fica fixo. Ok? Então vamos lá. Agora, né? Vamos adicionar aqui a placa. A placa e também aqui, ó, o solenoide, né? O solenoide. Vamos aqui fechar o compartimento da fita cassete, fechando perfeitamente, né? Alinhada. E vamos adicionar aqui, ó, aqui o solenoide. O solenoide ele vai pegar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, como vocês verem, e aqui, ó. Ele pega nessas duas estruturas, ok? Ele é um parafuso só. Ele pega nesse eixo aqui, ó, que segura essa roda maior, e pega aqui também. Afasta esses fios aqui embaixo para não prender eles. Aqui, ó, eles não podem ficar presos. Os fios ficar solto, né? Os fios ficar para funcionar perfeitamente. E vamos agora fixar o parafuso. Eu vou pegar ali a chave de fenda maior. Essa chave de fenda aqui é menor. Dá uma pausa aí, por favor. Ok, então começou novamente o vídeo, né? Meu filho tá aqui me auxiliando, né? Meus dois filhos. Primeiro que filmou foi meu filho mais velho, né? E agora meu outro filho tá me auxiliando também, né? Cada um ajuda um pouquinho, o pai, né? Para fazer o serviço. E eles também, né, estão aprendendo, né, um pouquinho. Isso é bom, né, para eles, para a juventude, né? Isso a gente vai embora, deixa um pouquinho, né, dos nossos ensinamentos para todos. Isso é muito gratificante para nós, né? A gente não pode ir embora e não deixar justamente os nossos ensinamentos, né? A gente tem que deixar os nossos ensinamentos, né, para a futura geração também. Não é que eles vão seguir, né, a profissão, pode seguir outras profissões, mas é bom a pessoa conhecer, né, os ensinamentos, né,
como funciona, porque tudo hoje em dia é tecnologia. E isso aqui é eletrônica, né? Mecânica, eletrônica. E isso sempre vai precisar, né? No futuro sempre vai ter, né? As modernizações, né? As relíquias, como era, como funciona, né? Hoje chegamos num tempo moderno, né? de avanço de tecnologia, né? Muito avançada. Mas isso aqui também era o avanço da tecnologia e ainda é, né? Porque tem pessoas que, para poder mexer nesses vintage, aqui alguns amigos, né, técnicos, aí diz, olha, eu não mexo, eu sou técnico, mas eu não mexo em tape decks, porque ele não é só eletrônica, é mecânica também, e é trabalhoso, né, mexer em tape deck. E não é que eu não saiba fazer, né? Se eu procurar saber, procurar fazer, eu vou acertar sim, né? Tudo a gente não sabe aprender, mas a gente aprende. Então existem aqueles técnicos mais antigos, né? Os que mexem realmente com esses tipos de aparelho vintage, né? Existe também pessoas novas aí que trabalham muito bem, amigos aí do canal do YouTube, né? Técnicos bons profissionais. E existe também técnicos que já trabalharam, inclusive nessas empresas, né? De montagem, que são a Toshiba. Toshiba não, é CCE, né? E outros aparelhos que foram fabricados aqui no Brasil, né? Toshiba eu não sei informar se é Toshiba. Eu vou até pesquisar, se vocês souberem, vocês me dizem aí se teve fabricação aqui no Brasil também, né? Porque alguns produtos também foram fabricados, né? Aqui no Brasil. A Gradiente, né? Foi fabricada aqui. Então alguns aparelhos nacionais foram fabricados aqui. Então vamos lá adicionar. Estou aqui procurando uma posição correta para não forçar. Aqui, ó, ele vai pegar aqui nessa parte aqui, ó, e aqui nessa outra parte. Então vamos adicionar agora os parafusos de fixação. Isso aqui já tem uma arruela, porque é placa. Placa é bom adicionar junto com a arruela para não danificar a placa, né? Não ficar aquela coisa feia. Aí adiciona ele aqui, ó, com a arruelinha. Aí a placa já fica, não precisa apertar muito para não danificar. A placa é só o suficiente necessário, né? Eu acho que basta encostar aqui, ó, fixou, tá bom. Não aperte muito não, minha gente, que o material é mais fraco, né? Então por isso que é bom colocar ou a parafuso que já tem a arruela ou colocar uma arruelazinha, né? Para proteger a placa. Pronto, aqui, ó, não apertar muito, né? E principalmente peças que contêm plástico, como por exemplo aqui, ó, o Conter. O Conter, ele tem plástico, se apertar demais vai remover a rosca, mas não vai ficar a mesma coisa. Então tem que ter o maior carinho quando for mexer nisso aqui, né? Maior cuidado, né? Depois tem que conferir tudo, ver se não tem nenhum parafuso que caiu aqui dentro, para não dar problema, né? Tudo certinho e conferir. Ok, minha gente, olha aqui, ó. Lado esquerdo montado também. Ok, concluído. Como também o lado direito que eu mostrei no vídeo que foi do dia anterior, né? Foi até a noite, hoje está durante o dia, né? Tá mais visível. Tá aqui o mecanismo, né? Que foi também montado. E agora eu vou adicionar justamente as borrachas. Aqui a borracha aqui que eu mexendo, né, com ele, a borracha ela vai sair porque eu toquei aqui nela. Tem que ter o maior cuidado justamente para não
melar essa borracha aqui de óleo, porque senão ela vai deslizar aqui. Ó, aqui, ó, o carretel ele tem que estar, ó, livre para o motor não forçar, não esquentar. O motor tem que trabalhar frio. Esse motor aqui ele não pode trabalhar quente, ele tem que trabalhar frio, ok? Se ele estiver aquecendo, aí tem alguma coisa errada, ele está pesado o mecanismo, não pode, entendeu? Então tudo aqui tem que ser a medida exata dessas borrachas, todas elas, dessas cintas, dessas borrachas. Então vou adicionar ela agora no local. Não é fácil, para adicionar essa borracha aqui tem que ter um pouquinho de prática só, né? Aí tem que tirar essa outra fininha. Dá uma pausa que eu vou ensinar como é que troca essa, como é que repõe ela no lugar. Ok, vamos tirar para justamente essa borracha aqui que soltou-se, né, que é a maior, a cinta maior, soltar essa correia menor, que pega no motor e pega aqui nesse carretel. Essa correia daqui, ela é a correia auto-stop, né, ela tem a pressão correta, e essa daqui é onde movimenta todo o mecanismo, né, da parte principal do motor. Mas dá para trocar daqui? Dá, olha lá. Dá o zoom aí, vê se dá pra pegar o zoom aí pra nossos amigos verem, meu filho. Então vamos lá, né? Tá vendo aqui, pessoal? Aqui, ó. Eu vou desmontar essa aqui, ó. Desmontei. Pronto, tá solta, tá vendo? Ela ficou aqui sobre esse carretel. Ela aqui, ó. Solta sobre o carretel. Então agora que eu venho colocar essa outra. Mas pra colocar essa daqui, né, com isso aqui tudo no lugar, porque isso aqui já tá alinhado, então esses parafusos aqui e esse aqui, ó, já tá fixado, e esse daqui é o que regula para ela ficar livre, o eixo assim, ó, ela tem que ficar livre, não pode ficar enganchando, o motor vai aquecer. Então vamos lá, você vem aqui com a borracha, né, a borracha ela tem que ter elasticidade, né? Todas elas, não pode ser borracha velha, dura, não pode, vai dar diferença. Não adianta colocar borracha dura, material, não adianta, tem que ser um material que tenha elasticidade, né? Então é um trabalho que você vai ter enorme e não vai adiantar. Então tem que ser uma borracha em condições. Vocês podem ver aqui que eu estou puxando ela, ó. A borracha, tá vendo? Aqui, ó, ela saiu aqui, ó, do lado de cá, ó. Tá vendo? Pra ela fixar justamente nessa carretinha grande aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tô segurando com a mão. Não tem outra opção. Aí aqui também, ó. Eu adiciono, coloco ela um pouco pra cima para facilitar o meu serviço. Seguro aqui, ó. Vem pra trás agora com a câmera. Olha ela aqui. Tá vendo? Depois que eu segure aqui, aí eu vou ter a certeza que ela vai voltar devagarzinho, ó. Olha ela voltando aqui, ó. Eu vou voltando devagarzinho. Devagarzinho. Lembrando que a mão não pode estar melada de graxa, minha gente. Tem que estar limpa, ó. Se não é trabalho em vão e você perde a correia. Pronto, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá garantindo que eu vou colocar a correia grossa. Aí eu preciso de duas chaves aqui, ó, para segurar. Uma vai segurar desse lado, para garantir, ó, aqui, ó. Garantiu, né? Aí agora eu venho para aqui, ó. Eu tô vendo ela lá embaixo, tá vendo ela lá embaixo? A borracha segurando aqui, ó, essa coisa aqui. Aí eu venho agora para o outro lado. Por quê? Porque aqui, ó, impede de eu puxar ela de uma vez, ó. Essa parte aqui, ó. Isso aqui é um pino, então não dá. Então, por isso que eu tenho que buscar ela do outro lado. Aí busquei ela. Aí aqui já garantiu de eu levar ela para onde? Para o eixo do motor. Olha lá eu levando ela para o eixo do motor. Tá vendo? Aí aqui garantiu. Pronto, ela tá no eixo do motor. Vamos ver se ela tá perfeita aqui, sem sair. Olha lá, tá vendo? Perfeita a borracha, no lugarzinho. Aí agora, aquela borracha que eu tirei, né, que ela vem depois, vou buscar ela, né, que ela não soltei ela. A borracha do auto-stop, aí segura ela aqui. Aí vou buscar ela, não pode, ela não vem daqui, ó, por causa desse eixo aqui. O eixo atrapalha, ó, aqui, ó. Vocês estão vendo o eixo? Esse eixo aqui. Ele atrapalha. Aí eu vou buscar ela lá atrás, aqui, ó, por esse outro lado. Buscar ela. Olha aqui. Aí eu venho.
e coloco no outro pino do motor. Olha lá, pronto, adicionado. Ok, pessoal, é a borracha do auto stop. Se essa borracha aqui ela tiver folgada demais, ela não vai dar o auto stop. Se ela tiver também uma pressão apertada demais, o mecanismo também ele vai aquecer e vai funcionar muito lento. Por mais que você regule aqui o motor, aqui ó, que você faça essa regulagem aqui no motor, ele não, às vezes não consegue atingir aquela velocidade normal, que é o de 3.15, né? Eu não tenho osciloscópio, né? Breve, se Deus quiser, eu vou comprar um osciloscópio profissional. Eu tenho um osciloscópio simples, né? Como eu já mostrei no vídeo anterior de vocês, que só tem, ele só pega uma ponteira só, né? Então não dá para eu fazer esse serviço de regulagem de bias e de azimuth, mas eu consigo fazer manualmente. Não vai ficar 100%, mas eu consigo fazer sim manualmente. Dá para você entender que a música ela tá numa velocidade boa, até porque eu faço numa fita original. Então a gente de ouvido a gente consegue ver que a música ela tá perfeita, né? Na velocidade de uma fita original, né? De fábrica, né? Então por isso que é bom você ter uma fita original de fábrica para você fazer essa regulagem de velocidade, né? Não vai ficar 100% porque precisa do osciloscópio. Aí você vai fazer essa velocidade, né? Aqui esse tape deck ele também tem a quantidade de hertz, como esse aqui, ó, mostra aqui, ó, o 5010, ele aqui, ó, ele marca aqui, ó, 60 Hz, é o mesmo desse aqui, ó, do 5025, aqui, ó, cadê? Deixa eu ver aqui, 60 Hz. Então o 5010, 5025 e o 5030, todos eles é 50 Hz, né? Para você fazer a regulagem de azimuth. E a velocidade dele é 3.15, o sistema de velocidade, né? E tem também a regulagem de bias, né? Então, se Deus quiser, daqui a um dia estou fazendo essa compra do osciloscópio. Esse tipo de serviço, né? Os técnicos ele cobra por fora. Então não são todos os decks, né? Pelo tempo de uso que ele tem, devido à troca de borracha, né? Devido à borracha ficar mais, com o tempo a borracha e os pneus ela ficar mais flácido, ficar mais duro. Então você tem que ir fazendo esse tipo de regulagem constantemente no deck. Eu digo, mas o deck não está perfeito, minha gente. Olha, veja bem, eu vou dizer uma coisa a vocês: trocou as cintas e os pneus, tem que fazer a regulagem. E cada tipo de material que você é usado diferente. Aqui, ó, que é borracha aqui, ó. Veja aqui vocês, dê uma olhadinha. Isso aqui tudo é borracha. Existe borracha aqui que eu tirei, que são borracha antiga, que ela tão dura. Material duro, que é material antigo, outras até rachada, outras até desfarela, né? Desfarela, de tão velha. E existe material que já é duro, você manda fabricar e ele já vem duro. E existe material mais mole. Então, se você utilizar uma cinta, um pneu desse mais mole, a regulagem você tem que ir para o osciloscópio para fazer essa regulagem, entendeu? Ou então você faz ela manualmente, não vai ficar 100%, mas vai ficar bacana também para você escutar. Mas para ficar de fábrica mesmo, só com osciloscópio, né? Você vai fazer todo tipo de regulagem, regulagem de bias, regulagem de azimuth, regulagem de velocidade e assim, tudo que tem direito você vai fazer de regulagem. Não adianta, você vai trocar e dizer, ah, ficou bom. Não vai, você pode pegar, vender um aparelho, se você não fizer um teste de mais ou menos 10 dias, 15 dias ou até mesmo 30 dias com ele funcionando, ele pode apresentar defeito, é natural. É natural ele apresentar defeito. Por quê? Porque a borracha é nova,
né? Como eu falei, as borrachas são novas, foi trocada novas. Então, eu só vendo o aparelho agora, né? Devido o que ocorreu recentemente, porque a gente vai aprendendo com o tempo, né? Não é que a gente queira fazer, o aparelho ele estava bom, estava funcionando bem, perfeitamente, saiu daqui funcionando perfeitamente, mas com alguns dias de uso lá ele apresentou defeito. O cliente tem todo direito de devolver, é um direito do cliente, né? O nosso amigo, né? Eu mando um abraço para ele, tudinho, né? E agradeço muito. Então a gente faz de tudo para mandar um aparelho perfeito. É um aparelho que tem 30 anos de uso, né? E que requer todo um cuidado e todo um carinho e requer manutenção. Ah, mas ele vai deixar de fazer manutenção? Não. Quem tem um aparelho desse tem que estar fazendo manutenção. Esses tipos de manutenção. Você vai pegar um aparelho desse e vai dizer, ele vai funcionar por muitos anos corretamente. Não vai, porque a borracha, dependendo do estado que você tiver, ela pode estragar mais rápido ou pode ter uma durabilidade mais rápida. Por exemplo, o Nordeste ele é quente, né? O Nordeste ele é quente, então a borracha ele estraga mais rápido, entendeu? Já o Sul, quem mora no Sul, é mais frio, a borracha estraga demora mais tempo estragar. Porém, os componentes eletrônicos danificam mais rápido. Então, no Sul, há uma necessidade, quem mora no Sul, de ligar esses aparelhos eletrônicos com mais frequência, porque senão ele vai apresentar defeito eletrônico. Já no Nordeste, como é mais quente, não há essa necessidade de ligar o aparelho constantemente, assim, com mais frequência, né? Vamos dizer assim. Então entenda, cada local é cada local. Esses aparelhos aqui em Marantriz, né, eles são de quê? De outros países. Então lá o clima é um tipo de clima, também muda. Então ele foi apropriado para aquele clima e ele tem aquela garantia do país onde ele foi fabricado. É um aparelho que ele tem valor comercial nacional e internacional, e aonde você colocar para vender nesse site internacional ou na nacional, você vende, porque é um aparelho que o mundo inteiro deseja ter em casa, um vintage desse, né? E é um prazer, né, você ter um aparelho desse no estado de conservação que ele está, pelo tempo que foi fabricado, em sua residência. Até mesmo ele quebrado, sem funcionar, ele tem valor comercial, né? Sem funcionar nada, ele já tem valor comercial. E o preço dele vai, cada ano que se passa, ele vai pegando mais valor e vai ficando cada vez mais valorizado. Então, isso não deixa de ser o quê? A pessoa nunca tem prejuízo, nunca vai ter prejuízo. É o contrário, mesmo ele quebrado, ele vai sendo valorizado a cada ano, né? O valor dele muda, né? Cada ano que se passa, o valor dele muda. Ele é diferente de alguns aparelhos que não são vintage. Então, quando quebra, ninguém quer mais, joga fora, porque não é vintage. Vintage é vintage. O que é vintage? Vintage não é só equipamento eletrônico, né? São várias coisas, mas um deles é equipamento eletrônico. São peças que foram fabricadas nos anos bem abaixo eu acredito que seja de 30 anos para trás, que são mais valorizados. Então, 1960, 1970, 1980 até 1990. Passou de 1990, ele tem o seu valor, mas não como 1970, 80 e 90. Agora, depois dos anos 90, aí o valor dele já começa a diminuir. Então, para vocês que estão iniciando aí como colecionadores ou desejam ter um equipamento desse, né, nacional ou internacional, que foram fabricados na época e no estado de conservação que eles estão, vale a pena. Eu digo a você, vale a pena, né?
Até porque ele não vai perder a sua valorização nunca. E muitos aparelhos desses, se eles não ficarem assim conservados, muitos só vão conseguir ele e ver só por fotos, porque ele vai sumir, não vai ter mais. E quem tiver vai ter, vamos dizer assim, uma relíquia na mão, ou melhor dizer, vai ter um ouro na mão, que é justamente só ele vai ter, não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Ele vai ser o único. Agora imagina só quanto é que não fica um preço de um aparelho desse, né? Quando a pessoa é o único no mundo que tem esse tipo, não é a marca, é o modelo do aparelho, que valoriza o aparelho, porque muita gente pensa que é a marca, é o modelo do aparelho. Então tem modelos de aparelho que ele é valorizado, né? Então, aí você tem um modelo de aparelho que você é o único no mundo que tem. Para quanto é que não vai esse aparelho, né? Ele é muito valorizado. Tá aí a prova de alguns aparelhos que é edição limitada, eles são super caros, né? Porque eles saem uma quantidade pequena, que é justamente, eu não sou colecionador de passadisco, né? Mas existe aí o passadisco limited, o Technic, né, Limited MK2 Gold, né, eu acredito, se vocês não sabem qual é, pode procurar aí no YouTube, ou alguns amigos aí tem ele, né? Eu não tenho condições de ter, porque é uma fortuna, né? Ele, mas eu admiro muito, né, quem tem, fico muito feliz quem tem, quem preserva, né, porque a felicidade é compartilhada, né, de quem tem, quem posta o vídeo, quem está na felicidade, né, de ver um aparelho desse tocando. Eu mesmo fico muito feliz quando eu vejo um aparelho desse tocando, que ele é muito lindo, é muito belo também. Como também existe outros tape decks que são show também, né, que daqui uns dias também, que foram fabricados em edição limitada, né, que eles são muito valorizados. Então existem poucas peças no mundo. Agora imagine só esses aparelhos que eles não foram tratados com carinho, como eu estou tratando esse aqui, né, com o maior cuidado para não danificar e permanecer o máximo original de fábrica, né, com o maior cuidado com os parafusos para não apertar, para não danificar, para não trocar nada. Não precisa substituir fio. Se o fio tiver bom, permanece o fio original. Você testou, o fio tá bom, bacana, deixa lá o fio lá, né? Tá funcionando perfeito. Eu, na minha opinião, né, cada um sabe qual é o melhor, mas eu prefiro não mexer no fio e deixar o fio original, até porque esses fios são de qualidade. Mas existe também fios que vendem também de qualidade. Então, em último caso, a pessoa pega, vai lá e troca. Quando é que um fio tá ruim? Quando você descasca ele e você vê que ele está oxidado dentro aqui, ó, no início aqui, ó, ele está oxidado. Oxidado, ele fica como se fosse assim. Você já viu a bateria, né? Quando ela fica de um carro, quando ela fica com aquela tipo uma crostazinha meio esverdeada, a mesma coisa é o fio, ele fica. Então ele não vai mandar o sinal correto. Ele não vai mandar. Mas se você descasca o fio um pouquinho, você vê que ele está perfeito, brilhoso, branquinho, tá molinho, não tá duro, não tem necessidade de trocar o fio, na minha opinião. Entendeu? Alguns amigos aí preferem, não, bota logo o novo, porque aí já garante. Também pode botar, fazer. Eu, no meu caso, eu prefiro deixar o fio original, até porque ele está funcionando bem, está mandando o sinal bem. Então não vejo a necessidade de trocar. Então permanecer o fio original. Então é um capacitor também. Se você tem um capacitor, mas ele é muito antigo, ele pode apresentar defeito. Eu não vejo necessidade de trocar um capacitor que ele está funcionando bem. Se ele realmente estiver funcionando bem, tem 40 anos, mas tem 40 anos de uso, mas está certo. Se ele está funcionando bem, não vejo necessidade de mexer no capacitor que está funcionando bem. Se ele tiver com defeito, aí realmente é bom trocar. Não estou aqui criticando nenhum técnico, não, né? Que aqui existe no meu canal vários técnicos, são amigos, né? De fato, não estou aqui para criticar ninguém, nem para estar dando opinião. Eu só estou dizendo assim, até porque você
permanece com mais originalidade do aparelho, né? Então, se caso realmente os capacitores precisarem de ser trocados, né, que a qualidade clara e evidente vai mudar, né? Quando você bota um capacitor novo, vai mudar, porque ele vai trabalhar melhor, entendeu? Então a qualidade dele muda, ele muda completamente. Então o que acontece? Ele vai trabalhar melhor, entendeu? Mas se ele está trabalhando bem, o som está saindo bem, está saindo grave, médio, agudo, perfeitamente, está saindo, não tem necessidade de trocar. Eu acho que todos os amigos técnicos, eles sabem disso e eles não mexem, né? Permanece tudo original. Esse aqui, ó, os capacitores são todos originais. Nenhum foram trocados, né? Nem desse aparelho aqui, ó, nem nesse outro aparelho aqui, né? Esse aparelho aqui, ele tava com esses defeitos. Ele fiz o reparo agora dele e ele vai ficar perfeito, ok? Eu vou continuar o vídeo, vou dar pausa agora, né? Eu vou dar pausa agora e vou continuar o vídeo já já, e já já também eu vou mostrar ele também funcionando para vocês corretamente, como eu faço os vídeos. E quando eu terminar todo o serviço aqui, esse lindo aparelho ele vai estar para venda, né? Do jeito como tá, lindo e funcionando bem, perfeitamente, né? Então, avisando novamente, cada estado é cada estado, eu oriento a todos, liguem o aparelho e também funcione ele corretamente. E quando for apertar as teclas dele, de todos e qualquer aparelho, seja lá qual for, apertar com carinho, né? Porque são produtos vintage que requer carinho. Quando for fechar a tampa, que é o caso desse aqui também, né? Não estou dizendo que foi o amigo que fechou errado, não, pode ter ocorrido até aqui mesmo em casa, né? Alguém ou eu mesmo sem perceber ter apertado a parte de cima da tampa e a tampa deu aquele empenamentozinho, né? Que o cliente depois ele disse, rapaz, chegou assim e tal. Eu disse, mas no vídeo não estava funcionando bem, não estava encaixando bem, o que foi que aconteceu? Então não estou aqui dizendo que foi o cliente, também eu não estou dizendo que foi algum familiar meu ou se foi eu mesmo, né? Porque tudo pode acontecer, a gente não sabe, ou se foi na hora da montagem, alguma coisa, eu não sei. Mas o aparelho, pelo vídeo anterior que vocês viram aí, ó, o aparelho estava perfeito, né? Mas isso aí eu fico muito grato, né, pelo amigo, né, que inclusive ele ficou com o aparelho meu, é um cliente, né, como muitos de vocês são clientes, a gente fica muito feliz com isso, né? Jamais a gente quer sempre conquistar o cliente. O aparelho ele vai ficar mais perfeito, vai ficar bem melhor, porém eu não vou vendê-lo agora, né? Eu vou fazer vários testes mesmo, né? Então vou botar ele para funcionar várias vezes para depois colocar ambos os aparelhos para vender, tanto o 50-25 como o 50-10. Esse aqui já está terminado, esse está perfeito, né? Mas eu estou fazendo teste nele, vários testes nele, já está funcionando bem. Todas as funções, o áudio, a gravação, já está funcionando tudo. Mas eu estou testando ele, né? Botando ele para tocar, botando ele para gravar. Estou fazendo vários testes para ver se não vai apresentar problema, né? Então ele vai sair daqui sim, né? Perfeito e não vai dar defeito com tão pouco tempo, né? Porque esse outro só deu defeito, o 5025, em pouco tempo, porque eu tinha que ter mais tempo com ele funcionando para justamente averiguar se realmente ele estava funcionando bem, né? Porque aquela borracha que foi trocada, que eu troquei, substituí por nova, que é a borracha do capistão, eu tinha que deixar ela se adaptar primeiro, né, e funcionar ele com mais frequência para depois ter vendido, entendeu? E eu não fiz isso porque aí disse, mas é o rolo compressor. Não, o rolo compressor ele esmaga a fita, entenda, o rolo compressor ele esmaga a fita,
Ele vai esmagar a fita. Por quê? Porque a borracha do eixo capistão vai puxar a fita e o rolo compressor, ele por não funcionar, deslizar, ele vai engolir a fita. Entendeu? Então, então quando tiver esmagando a fita, é o eixo, o rolo pressor, que é justamente esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Né? Para quem não conhece, alguns amigos aí que não são técnicos, né? Os técnicos já sabem o que eu tô falando. É esse aqui, ó. Olha lá. Dá para ver aqui? Esse aqui, ó. Quando ele não encosta nesse pino aqui, ó, quando ele fica menor e não consegue encostar nesse pino aqui, ó. Quando ele não encosta, isso aqui você só dá pra ver quando eu boto aqui, ó, a coisa, olha lá. Vou levantar ele, ó. Ó, tá vendo? Ó, ele tem que encostar no pino lá. Quando ele não encosta, ele fica patinando. Aí o que acontece? Esmaga a fita. Tá vendo? Ele vai esmagar a fita ali, ó. Aí o que acontece? A borracha do escapistão continua rodando. Aí isso aqui continua rodando, mas aqui ele não puxa a fita. Aí o que acontece? Esmaga a fita. A borracha do eixo capistão, qual a função dela? Se a borracha daqui do rolo pressor tiver boa, aí ele funciona normal e depois desliza. Funciona normal e depois desliza. Fica rápido. Entendeu? A velocidade dele fica alterando. E se você não colocar ela maior, aí o que acontece? Ela faz contato com essa peça aqui, ó. Também, ó. A borracha do eixo capistão. Ela não faz contato só com essa aqui, ela faz contato com essa outra aqui também. Aí o que acontece? Quando você bota ela maior, não coloca o tamanho exato, porque ela não pode ser nem maior nem menor, como eu falei, né, anteriormente. Aí o que acontece? Ela faz contato aqui. Aí o que acontece? Ele não funciona o retrocesso. Ele não vai funcionar o retrocesso. Então essa borracha do eixo capistão é a borracha mais difícil que tem de se encontrar. Então, lembra do que eu falei, né? A borracha nem pode ser dura demais, nem pode ser também muito elástica, que é o pneu. É um pneu desse aqui, ó. Fininho, aqui, ó, tá vendo? Então, mas eu mandei fazer ela com 20, como eu expliquei para você. Mas tem que ser 20 dentro do carretel. Não adianta você fazer ela aqui, eu vou fazer ela assim. Não, você tem que botar ela dentro do carretel e fazer com 20. Até essa parte aqui de dentro aqui, ó, também, ó. Se você, na hora que for colocar, dependendo da altura aqui também, ela vai dar mais de 20. Ela tem que ser, pode ser abaixo de 20, um pouquinho de nada, umas graminhas de nada, pode ser também. Agora, nunca pode ser 19. Nem 19,20, nada. Nem 19,5, nada. Dentro do carretel, você pode fazer ela com 19,5 e na hora quando você for colocar, ela dá 20 na altura. Como eu botei no paquímetro. Entendeu? Ela tem que dar 20 ou um pouquinho abaixo de 20. Então eu fiz isso aqui agora. Vou colocar ela para tocar e vocês vão ver que ele vai funcionar perfeitamente. Agora eu tenho que esperar que a borracha se acomode. Devido ao que eu falei agora? O material que está sendo usado. Se ela vai se adaptar. Por isso que tem que fazer teste de no mínimo, você botar ele para tocar, no mínimo, uns 5 dias, uma semana, com ele tocando todos os dias. É trabalhoso, porque você tem que ver o aparelho tocando todos os dias, durante uma semana, para poder vender. O aparelho aqui estava tudo funcionando tudo normal, mas eu não fiz esse teste, eu fiz um teste de um dia e meio só, um dia e meio não é o suficiente. Né? Aí por isso que o aparelho tinha retornado com toda a razão, né? Eu fiz a estorno da compra do nosso amigo, né? O comprador, né? E tive que pagar também, né? O retorno, né? Da mercadoria, né? Então, ambas as partes a gente não permaneceu, né? Como amigos, que é meu amigo, mandou um abraço, meu amigo, né? Não posso falar o nome, mas é um cliente comprador que a gente devia ter durante muitos anos, né?
e a gente deseja felicidade também para que permaneça, né, as nossas amizades, né? A gente não quer inimizade com ninguém, né? Nós somos amigos de todos. E também tem que ser real naquilo do que faz, né? Transparência naquilo no que faz e no serviço do que faz. Então, pessoal, eu vou dar continuidade agora no vídeo, né? Falei bastante, né? Não, me desculpe aí se houve algum erro aí que eu falei, mas não, tudo que eu falei é assim, eu faço isso por hobby, por satisfação, por alegria, para fazer compartilhar minha alegria junto com vocês. E é isso que me mantém assim feliz, né? Interagir com vocês, toda a minha felicidade e também com minha família aqui, que são meus filhos, minha esposa, que eles também adoram muito esse tipo de serviço que eu faço, né? Então, que Deus abençoe a todos. Vou continuar a dar pausa novamente. O vídeo não terminou e o vídeo só vai terminar. Esse vídeo é um pouco longo, mas é bem detalhista, é bacana. Acredito que todos vão gostar. Podem comentarem, né? Existem comentários positivos, né? Existem alguns comentários, né, que tem aquela crítica, mas a crítica é bom. A crítica é bom porque a crítica nos ensina também, né? Então, a melhorar, né? Então tem que ter crítica também, né? A gente até agradece. Eu não fico chateado com crítica de jeito nenhum, né? Ao contrário, a crítica às vezes ela vem de uma proporção para a gente melhorar. E se houver alguma coisa que eu falei aqui que não foi para ofender ninguém, né? Querer ser melhor do que ninguém, que eu não quero ser melhor do que ninguém, né? Eu aprendi aqui muito com vocês e continuo aprendendo. É aquele ditado que diz que mesmo sendo professor, a gente é eterno aluno. E como também teve amigos meus, né, que trabalham, né, com aparelho moderno e também aparelhos antigos, né? Até amigos que têm osciloscópio que não são daqui, são de outros estados, né? E eles trabalham muito bem. Eu aprendi, né, com eles também algumas dicas, né, que me deram, são técnicos. E eu disse, o senhor sim é um professor, eu sou aluno, porque o senhor tem mais experiência do que eu. Então a gente aprende, né? A gente vai aprendendo, né? A gente ele vai explicando, a gente vai aprendendo. E aqui eu repasso um pouquinho do que eu sei também para os nossos amigos, né? Seja, diga uma coisa, pessoal, se não for técnico, não mexa, porque isso são equipamentos eletrônicos que requer todo cuidado. Então você pode levar choque elétrico, né? Então é bom mexer, quem for mexer nesse aparelho, que seja técnico ou faça um curso para ter todo cuidado. Porque isso aqui tem local aqui que é 12 volts, tem local aqui que é 3 volts, que é onde pega os LED e assim vai. E tem local aqui que é 220 ou 110, dependendo se você mudar aqui a chave, que tem a chave aqui manual, ó. Você pode mudar. Esse aqui é só 127 volts. É 127? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui. Quantos volts ele é? Cadê? 120 volts. Aqui. Então você pode ligar, né? 110, 127 volts, né? Ele pode ligar. Então ele é ligado aqui na fonte. Ele não tem aquela chave manual para trocar a voltagem para 220, né? Então ele vem original de fábrica assim, né? Então esse transformador aqui pode mostrar tanto todos eles, né, da Maratriz, né, e outras marcas também internacional. A maioria deles é 120 volts, 127 volts, né, e assim vai. Então aqui, ó, tá vendo? Então ele veio de fábrica com essa voltagem. Não é bom mudar. Tem pessoas que pega, muda, bota para 220 e 110. Aí muda, tem uma chavezinha manual para mudar. Mas é bom deixar a originalidade dele, deixar ele original de fábrica, né? Então aqui no Brasil tem algumas cidades que são 110 volts,
né? 127, que já teve amigos que eu vendi aparelho aí, né? Muitos aparelhos já vendi, já vários amigos estão satisfeitos. E nesses estados de conservação de novo. E ele já disse, aqui já é, obrigado por avisar, aqui já é 110, né? Mas eu já mando ele em 220, né? Porque para não ocorrer um acidente de eu mandar aqui em 110 e quando chegar lá, aí a cidade for 220, ligar 220, aí queima tudo, né? Já 110 não, 110 se ele esquecer e ligar lá, eu mandar ele aqui em 220 e lá for 110 ele ligar, apenas ele vai ficar com pouca energia, ele não vai funcionar corretamente. Então ele vai perceber que a voltagem é menor e ele vai mudar para 220, mas não chega a queimar, né? Só se a pessoa ficar insistindo, talvez até dê algum problema. Mas eu acredito que não dê problema não. Só se ele ligar for ao contrário. Aí sim, aí vai dar problema. Então, eu já aviso, olha, qual a voltagem da sua região? Tanto, pronto. Aí o senhor, eu já mando ele mudar lá, né? Quando chegar aí o senhor muda para a voltagem. E se a região for justamente uma voltagem que precise justamente de um produto desse para a voltagem dele, como aqui é 220 aqui em Pernambuco, aí eu tenho que ligar ele sempre nessa fonte, né? Numa fonte que transforme para 110, para ele poder funcionar corretamente. Então, esses aparelhos que eu tenho no vídeo, como vocês vêem, vintage, muitos deles são ligados nessas fontes. Então, tenho várias fontes. Essa fonte daqui, ela é uma fonte até boa, né? Que pega vários aparelhos. Então, se você for ligar um monte de aparelho numa fonte, você tem que fazer a medição para saber qual a potência da fonte, se ela aguenta vários aparelhos, porque tem aparelho que puxa muito. Não é porque ela tem um monte de tomada aqui, ó. Um monte de tomada aqui que você pode ligar os aparelhos todo, um monte de amplificadores aqui não, de alta potência não. De 110 de voltagem, não. Você tem que ver a voltagem do aparelho, se você pode ligar essa chamada aqui todinha. Porque senão aqui, ó, vai aquecer, vai queimar e vai queimar também seus aparelhos. Então, se você comprar uma fonte X e ela aguenta a voltagem do aparelho, quando eu digo X é a quantidade que ela pode receber de aparelho. Aí ela vai funcionar corretamente. Entendeu? Então tem esse detalhe. Mas como é um aparelho só, ou dois ou três aparelhos, um aparelho, aí uma fonte só pequena ela já segura. Um aparelho desse não precisa de uma fonte grande, né? Quando a voltagem lá é outra. Mas essa parte de voltagem vocês entendem muito bem, né? De como colocar uma relíquia dessa internacional, minha gente. Olha, ele não foi fabricado aqui não, viu? Esses aparelhos aqui veio de longe. E eu comprei ele pelo Mercado Livre, né? A outros amigos, né? E teve essa oportunidade de comprar pelo Mercado Livre. E também estou vendendo pelo Mercado Livre. Todos os meus aparelhos foram comprados no Mercado Livre, né? 90% dos meus aparelhos, mais de 90% foi comprado no Mercado Livre, né? Eles são aparelhos que eu passei muitos anos com ele, né? E fico fazendo justamente esses tipos de manutenção. O que é isso que eu estou fazendo? Manutenção. Isso chama-se manutenção, minha gente. Não é porque você tem um aparelho que você vai deixar de fazer manutenção, não. É manutenção. E olhe que eu ligo ele. Mas a gente tem que estar fazendo sim manutenção. Tudo, até a gente mesmo como ser humano, né, a gente precisa, né, de fazer um check-up, né, geral, né, anual. E então isso aqui também são aparelhos que também precisa também de um check-up, que chama-se manutenção, né, que é diferente, não é diferente, não é? Então vamos lá. Vamos continuar o vídeo, pausa